No comecinho desse mês, o Bolsonaro anunciou que ia trocar o chefe da Polícia Federal, ou seja, o diretor-geral da Polícia Federal foi trocado. Saiu o Paulo Maiorino e entrou o Márcio Nunes. E muita gente se perguntou, nossa, por que o Bolsonaro está trocando o diretor da Polícia Federal em ano eleitoral? E se ele já tinha trocado algumas vezes o diretor da Polícia Federal e tinha colocado o Paulo Maiorino, que estava lá há um tempão, por que ele trocou? O que aconteceu para que o Paulo Maiorino perdesse a confiança do Bolsonaro ou para que o Bolsonaro o substituísse por alguém de mais confiança ainda do que ele? Pois bem, agora começam a vazar detalhes sobre isso, justo no dia em que o novo diretor da Polícia Federal troca o chefe do DICOR. DICOR é o Departamento de Investigação de Crime Organizado, que investiga também pessoas que têm foro privilegiado. O novo diretor da Polícia Federal está trocando todos os cargos, não só da chefia e da cúpula da PF, mas também delegados de cargos menores. Ou seja, o que ele está fazendo é um aparelhamento total da Polícia Federal e agora está explicado por que foi a troca do Paulo Maiorino. O Paulo Maiorino não conseguia fazer esse tipo de troca porque tinha muita rejeição dos policiais. Então o Bolsonaro colocou um novo diretor-geral para passar o trator. Passar o trator mesmo, aparelhar a Polícia Federal de modo que a Polícia Federal faça operações contra adversários do Bolsonaro e barre investigações contra aliados do Bolsonaro. Eu vou te explicar aqui, vou te falar os nomes que estão sendo trocados e por que o Paulo Maiorino perdeu a confiança do Bolsonaro. Mas antes, um segundinho, se você for a Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição a esses malditos bandidos que estão desgovernando o Brasil todos os dias. E aqui a gente não tem medo não, a gente vai pra cima deles nas ruas com os carros de som, vai pra cima deles em todas as redes sociais possíveis e a gente incomoda o Bolsonaro. Se tem um canal no YouTube que o Bolsonaro odeia, é o Plantão Brasil. E se eles nos odeiam tanto é porque alguma coisa a gente tá fazendo certo, né? Então eu peço aqui a sua inscrição, é um segundinho, embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever, é grátis se inscrever no canal, é só clicar no botão inscrever. E olha, aqui no canto, ou nesse canto aqui, tem um logo do Plantão Brasil, se você clicar também vai aparecer o botão inscrever. Mas esse logo só aparece para quem está no computador, no celular eu acho que não aparece não. Agora vamos falar sobre o novo diretor da Polícia Federal, que é o Márcio Nunes. Olha só, a troca foi feita dia 3 de março, então dia 3 de março o Bolsonaro troca o diretor da Polícia Federal. O Márcio Nunes chegou e ele é o tipo de delegado, ele foi delegado da Polícia Federal há um tempão, ainda é, e ele é o tipo de pessoa que ele é mais quietinho. O Paulo Maiorino não. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, ele era o cara que era mais espalhafatoso, fazia mais barulho, tudo mais, dava declarações, gritava, batia na mesa. Esse não. O Márcio Nunes é o cara que ele fala manso, ele chama a pessoa para uma conversa só ele e o interlocutor dele, ele vai ajeitando as coisas pouco a pouco. Há várias maneiras de se interferir na Polícia Federal. Vou te mostrar um vídeo aqui do Sérgio Moro, falando sobre o Bolsonaro e as intenções do Bolsonaro na Polícia Federal. É bom, porque o Sérgio Moro é um bandido que trabalhou no governo Bolsonaro. Então vou te mostrar aqui, peço desculpas por mostrar bandido aqui no canal, mas são 30 segundinhos de Sérgio Moro, vê se você aguenta, senão pula 30 segundinhos aí do vídeo. Ó, Sérgio Moro aqui sobre o Bolsonaro. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas, né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então a autonomia... Aqui o Moro falou, imagina se a Dilma e o Lula ficassem ligando para o diretor da Polícia Federal para colher informação sobre a investigação. Não acontecia. No outro trecho, isso foi no dia que o Moro saiu do governo Bolsonaro, no outro trecho ele falou, olha, tinha várias maneiras de se interferir na Polícia Federal, seja trocando o diretor-geral, trocando o superintendente. Eu nem vou mostrar esse trecho, que aí tem um trecho de 1 minuto e meio e é muito tempo para ver bandido falar. Mas enfim, o Sérgio Moro mostrou que nos governos petistas não teve interferência da Polícia Federal. Aliás, talvez tenha sido esse o erro do PT, né? Quem sabe o Alckmin ajuda o Lula nessa para não levar um outro golpe de novo. Mas ó, no
governo Bolsonaro tem uma interferência muito grande. E olha só o que aconteceu. O Paulo Maiorino, ele tinha sido indicado pelo Bolsonaro mais ou menos um ano e pouco atrás. Por quê? Porque o Bolsonaro ele queria um pacto com o STF. E o Paulo Maiorino ele era homem de confiança do Dias Toffoli. Os dois são amigos de infância, desde que são adolescentes. Então o Bolsonaro não colocou um cara que era da confiança dele antes, ele colocou um cara que era da confiança do Dias Toffoli. E aí o Paulo Maiorino ele tentou aparelhar a Polícia Federal, só que ele tinha muita rejeição de diretores da Polícia Federal. Então quando ele fazia uma mudança de cargo, todo mundo, os delegados, tudo mais, agentes da PF, eles protestavam, falavam não, e aí era um Deus nos acuda lá na PF. Então ele não conseguia aparelhar tudo. Mais do que isso, o Paulo Maiorino, ele tentou ganhar a confiança do Bolsonaro diretamente. Ele tinha o WhatsApp do Bolsonaro, ele mandava mensagem e tudo mais. E o chefe dele, que é o ministro da Justiça, o fascista Anderson Torres, o chefe dele não gostava disso, ele achava que era uma insubordinação o fato de o diretor da Polícia Federal falar com o Bolsonaro sem passar por ele antes. Então o Paulo Maiorino começou a se indispor tanto com o chefe dele direto, que era o ministro da Justiça, e ele não conseguiu a confiança do Bolsonaro. Então se indispôs com um e não conseguiu a confiança do outro. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro não quer mais pacto nenhum com o STF, porque já desandou a maionese na relação do Bolsonaro com o STF. Então o Bolsonaro resolveu tirar o Paulo Maiorino, que nunca foi alguém da confiança dele, e colocar o novo diretor, que é o Márcio Nunes. Márcio Nunes é um cara da confiança do Anderson Torres, que é o ministro da Justiça. Por quê? O Anderson Torres, em 2011, ele é delegado da Polícia Federal, ministro da Justiça, e ele foi acusado de promover uma operação em que as testemunhas foram torturadas. Aí depois, tudo se abafa, né, quando as pessoas são poderosas, depois o caso foi abafado, mas todo mundo praticamente ficou contra ele na época. E para quem não está dentro de uma corporação, como é a Polícia Federal, ou alguma repartição pública, como Poder Judiciário e tal, pode não saber, mas na Polícia Federal, quando um delegado é alvo de um inquérito, de uma investigação interna, o que acontece? Todos os outros ficam sabendo, aí todo mundo olha pro cara, olha feio pra ele e tudo mais, ou o apoiam. No caso, todo mundo estava olhando feio mesmo pro atual ministro da Justiça, lá em 2011, 11 anos atrás. E o delegado Márcio Nunes foi um dos poucos que falou, não, cara, eu fico contigo, eu sou seu amigo. Então o cara dá confiança total dele, que no momento mais difícil da carreira dele, esteve com ele. Esse é o novo diretor-geral da Polícia Federal, o cara de confiança total do Anderson Torres. Vamos lembrar, o Anderson Torres é fascista, o Anderson Torres tentou, essa semana mesmo, censurar um filme do Danilo Gentili, por mais que o filme seja horrível, seja uma porcaria. O bolsonarismo promoveu o filme lá em 2017, o próprio filho do Bolsonaro falou que o filme era bom, os atuais deputados bolsonaristas que não tinham o Bolsonaro, ainda não era presidente na época, falavam que era o melhor filme, recomendavam, e agora não, estão censurando por pedofilia, um filme de 5 anos atrás. Quer dizer, o cara mostra que ele é fascista e que ele está ali à disposição total do bolsonarismo. O Anderson Torres também, quando o Ricardo Salles foi pego, ele chamou o Ricardo Salles e o Bolsonaro para uma reunião em pessoa, para os três discutirem como salvar a pele do Ricardo Salles, que era então ministro do Meio Ambiente. Só para você ter ideia, o cara é bolsominion raiz mesmo, fascista da pior espécie. Aí ele colocou um cara que também é fascista da pior espécie. Porém, o Márcio Nunes não tem a rejeição que tinha o Paulo Maiorino entre delegados da Polícia Federal. Ele é amigo de praticamente todo mundo, então ele consegue trocar as pessoas de cargo sem que haja uma grande revolução lá dentro. E olha só uma das trocas que ele fez, para você ver como o modus operandi da Polícia Federal nesse ano vai ser ir para cima de adversários do Bolsonaro. Ele fez uma troca na diretoria do combate ao crime organizado, que é o DICOR. E ele colocou um delegado chamado Caio Pelim. Você não deve saber quem é Caio Pelim, Thiago. Caio Pelim é aquele que em dezembro pegou e fez uma operação de busca e apreensão contra o Ciro Gomes e o Cid Gomes. Lembra de uma operação que teve contra o Ciro e o Cid Gomes lá atrás, em dezembro? E aí, era um negócio baseado em absolutamente nada, foi apenas uma operação espalhafatosa para atingir o Ciro Gomes. Depois a justiça até cancelou a operação e tudo mais, exatamente porque foi uma coisa midiática. Mas esse delegado que fez essa operação midiática contra o Ciro Gomes se tornou o chefe do Departamento de Investigação do Crime Organizado, ou seja, ele vai ser quem vai ter agora o poder de fazer operação contra todo e qualquer adversário do Bolsonaro. Para você ter ideia, ele assumiu oficialmente só agora.
nessa semana, na quarta-feira. Mas ele já tinha sido indicado lá atrás ainda, lá no dia 3 de março, já sabiam que seria ele o novo chefe, então ele já estava coordenando. E foi na coordenação dele que a Polícia Federal soltou uma delação contra o Alckmin de um esquema de 10 anos atrás que já tinha sido arquivado. Por quê? Porque o Alckmin será o vice do Lula. Então você já sabe o modus operandi que terá a Polícia Federal agora, que é o modus operandi da Lava Jato. Pegaram o modus operandi do ladrão Sérgio Moro, que eu mostrei agora há pouco, pra quê? Pra ficar em prol do bolsonarismo. Mais do que isso, ele, o novo diretor-geral da Polícia Federal, ele pode trocar delegados de cargos para abafar investigações, por exemplo, contra o Renan Bolsonaro, que virou lobista. Lobista é quem faz a ponte entre políticos e empresários. Geralmente, muitas vezes não, tem lobista que não é corrupto. Não tem não, vou falar, você achar um lobista que não é corrupto é porque ainda não pegaram, dificilmente um lobista não é, mas vamos falar aqui, ó, para não ser processo. Tem lobista que nunca foi condenado, vai, mas o Jair Renan Bolsonaro não é, pô, ele é filho do presidente, tem vários indícios de que ele cometeu crime de tráfico de influência, vários indícios, ele ganhou presentes, ganhou escritório dele reformado com coisas de mármore que custam caríssimo, tudo mais, e os empresários que ele arranjava encontro conseguiram contratos milionários com o governo Bolsonaro. Esse é lobista assim, nu e cru, assim, não tem nem o que falar. E aí ele comprou uma mansão de 3 milhões em nome de laranja ainda, o Jair Renan Bolsonaro, filho do Bolsonaro. A investigação dele, eu vou te dar um spoiler, vai paralisar. Não tem, vai paralisar, esse cara vai parar a investigação contra ele. Tem investigação também contra outros filhos do Bolsonaro que provavelmente vão paralisar. As únicas que eu vou te dizer não vão paralisar essas investigações são a da interferência do Bolsonaro na PF, que é uma investigação que já acabou, que só depende agora do Alexandre de Moraes, que é o relator, dele pautar para ir a julgamento, o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Essas três não param, não adianta, porque tem uma decisão do Alexandre de Moraes de que a delegada responsável pelo caso, que agora ela tá de licença maternidade, que é a delegada Denise, ela não pode ser substituída. Na falta dela, tem uma outra delegada que fica responsável pelo caso. As duas, tanto a Denise quanto a outra, elas são o terror de Jair Bolsonaro e elas são da confiança total do Alexandre de Moraes. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, elas não podem ser trocadas. Então, o novo diretor da PF pode trocar todo mundo de cargo, pode fazer o caos na Polícia Federal, mas nessas três investigações ele não consegue tocar. Ele também não consegue tocar nas investigações do TSE que estão rolando contra o Bolsonaro, porque lá não envolve, ou não envolve a Polícia Federal, ou o papel da Polícia Federal é muito pequeno. O que envolve é uma investigação de ofício do TSE, o que envolve a investigação do próprio TSE, ou seja, o Bolsonaro ele vai blindar os filhos dele, vai usar a Polícia Federal para atacar os adversários, mas ele não consegue se blindar das principais investigações contra ele. Essa é a boa notícia. Agora eu te falo, ficou claro nos últimos anos que o grande erro do governo Dilma foi não ter pego o Sérgio Moro, a superintendência da Polícia Federal lá de Curitiba, do Paraná, e ter cortado as asinhas desses criminosos, tanto criminosos da Polícia Federal como criminosos do Poder Judiciário, Moro, Dallagnol, esses aí, antes deles fazerem alguma coisa. Porque olha só, uma coisa é você transferir um cara ali que tá fazendo o trabalho dele corretamente, como faz o Bolsonaro, para tentar abafar a investigação. Outra coisa seria você tirar criminosos, que era o Valeixo lá na Superintendência do Paraná, o Sérgio Moro, vamos lembrar, a Polícia Federal grampeou ilegalmente o ex-presidente Lula, escutou conversas da Dilma, escutou conversas de advogados. Outra coisa seria transferir esses bandidos para que a investigação não chegasse onde chegou, com todos os crimes cometidos, com toda a perseguição cometida, e culminar num golpe de Estado e na prisão do Lula por 500... Prisão foi no sequestro do Lula por 580 dias para que ele não ganhasse a eleição, e aí acabou com o Bolsonaro. Então eu espero, essa é a coisa que eu mais espero que o Alckmin ensine ao Lula e talvez ao PT, é o quê? A não deixar ser perseguido quando você tem o governo e a máquina pública. Que uma coisa é o cara usar, e vou repetir, é o cara usar a Polícia Federal para si mesmo. É crime, é errado, ou tentar abafar uma investigação que está ali corretamente. Outra coisa é o cara deixar dar uma autonomia para a Polícia Federal, confundir autonomia com liberdade para cometerem crimes e dar um golpe de Estado. Essa é a diferença. No caso, o Bolsonaro mesmo Bolsonaro, cometendo o crime de interferir na Polícia Federal, e tá claríssimo que ele tá fazendo isso, e agora vamos esperar os próximos passos. Enquanto isso, eu vou
mostrar aqui os nossos carros de som rodando lá contra o Bolsonaro. Ó, tem um vídeo aqui de Mauá, de fora do carro de som, para se ver como é alto o carro. Ó. Mais um povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando. Agora eu vou mostrar o carro rodando, aqui em Diadema. Pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Ah, meu Brasil! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil! E o desemprego deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima do desgoverno. Isso mostra o desespero do Bolsonaro, essas mudanças todas. Ele tá desesperado porque ele sabe que vai perder. Falou.